Quem tem razão? Quem tem razão, a defesa da imunidade é justificada, o projeto de emenda à Constituição em análise poderia blindar de fato os parlamentares. Houve muita polêmica pela urgência com que a Câmara tratou desse assunto, que é uma PEC, passou na frente de outros projetos, parece ser uma resposta à prisão de Daniel Silveira, do deputado que agora enfrenta processo na Câmara, processo pela PGR, outras investigações na Justiça, mas parece ser uma resposta para garantir alguma imunidade aos parlamentares. Houve muita polêmica interna no Congresso em relação a essa questão e para discutir esse assunto nós vamos contar com a participação aqui de Adriana Ventura, que é deputada federal pelo Novo de São Paulo, e Roberto Liviano, que é procurador de Justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Em princípio, começo falando com o Roberto Liviano. Então, Roberto, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde aos ouvintes, internautas que acompanham a Jovem Pan. Boa tarde, a deputada Adriana Ventura. Bem, eu gostaria, antes de mais nada, de ouvir o procurador a respeito dessa situação toda que foi colocada, né? Porque houve muito questionamento em relação à atitude de Alexandre de Moraes, que foi específica em relação àquele vídeo divulgado por Daniel Silveira. Só que a gente viu depois uma grande mobilização. Aliás, no dia que a Câmara acatou a prisão dele, com uma votação muito superior a que era necessário para mantê-lo na prisão, já houve a sinalização de uma mudança da lei que trata dessa questão da prisão, da imunidade. A revisão talvez seja necessária mesmo, mas como é que o senhor viu o processo na Câmara? Muito bom, Denise. Primeiro, começando por esse fato que você mencionou, que foi a prisão do deputado Daniel Silveira. Muita gente falou em muitos lugares, nas redes sociais e no debate público, que ele estava sendo preso por ofender juízes, né? Então, primeiro é importante pontuar que o ponto fundamental que gerou o decreto de prisão pelo Supremo e a confirmação pela Câmara dos Deputados foi a invocação veemente do AI-5. AI-5, para quem é jovem há menos tempo que eu, significa supressão de direitos, supressão da liberdade, ódio, tortura e morte. Então, o deputado Daniel Silveira invocou a volta da ditadura e o solapamento do sistema democrático, e esse discurso levou o Supremo, por unanimidade, a decretar a sua prisão, e essa prisão foi confirmada por 364 votos pela Câmara. Este processo de revisão em relação às regras da imunidade parlamentar, ele é um processo absolutamente legítimo. Não se discute a possibilidade das regras serem revistas. Agora, Denise, me chama a atenção, sem sombra de dúvida, que isto aconteça imediatamente após a ocorrência da prisão de Daniel Silveira e que isto aconteça de uma maneira tão acelerada como está se apresentando para o país. A Câmara conta com uma comissão de Constituição e Justiça. Por que existe esta comissão de Constituição e Justiça? Ela existe para examinar a constitucionalidade de proposições. Existem muitas proposições contidas nesta PEC. Uma delas, por exemplo, veda o afastamento judicial cautelar de deputados. Nenhum tipo de proposição pode vedar a função jurisdicional do Estado. Nenhum tipo de proposição que mude a Constituição pode ferir o princípio da separação dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, me chama a atenção este assodamento, esta pressa, não submeter isso a um exame de constitucionalidade rigoroso, até porque, se a coisa é feita nesta correria, Denise, deputada Adriana, depois o Supremo poderá ser chamado a examinar a constitucionalidade ou não desta mudança. E nós não podemos nunca perder de vista que o que se produz no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, deve obedecer o princípio fundamental da supremacia do interesse público. Esse é o princípio fundamental maior da Constituição. Será que a sociedade brasileira, será que o povo brasileiro, ele quer que se coloque na lei a proibição do afastamento judicial cautelar de deputados?
Vamos imaginar que um deputado tem um surto, pegue uma metralhadora e mate 100 pessoas numa escola, né? Será que o povo brasileiro quer que, pela lei, seja proibido o afastamento judicial cautelar de um parlamentar numa situação como essa? Eu tenho dúvidas que a sociedade endosse esse tipo de mudança, assim como o bloqueio de dispositivos provenientes da lei da ficha limpa, que foi uma lei aprovada num projeto de iniciativa popular, um projeto, uma das poucas possibilidades de participação da sociedade civil no processo político, né? Esta lei tão importante para depurar os maus políticos. Então, lógico que o parlamentar ele deve ter preservado o seu direito, mas o direito a manifestar-se, o direito à expressão, ele não é infinito. Um parlamentar ele não pode ir na tribuna e invocar o AI-5. Ele não pode ir na tribuna e dizer e disseminar o ódio aos negros, aos índios, às mulheres, aos homossexuais. Ele não pode fazer isso. Ele tem limites na sua liberdade de expressão. Essa não é uma prerrogativa ilimitada e infinita. Portanto, existem situações extremas em que que a prisão, que a reação no que ocorreu, o que ocorreu com Daniel Silveira, ela é cabível, né? Então, eu me preocupo muito com esta aceleração tão grande. Não vejo este mesmo nível de preocupação, por exemplo, em relação à prisão após condenação em segundo grau, que existe em todos os países ocidentais democráticos do planeta. Não vejo essa mesma preocupação em relação ao fim do foro privilegiado. Não vejo essa preocupação com as novas medidas contra a corrupção, com a reforma político-partidária de verdade. Não vejo esta pressa toda. No entanto, há uma pressa em imunizar os deputados sem debate, na correria. Será que isso é saudável do ponto de vista do interesse público? Sem falar que estão querendo também esmagar a lei de improbidade administrativa, retirando dali o artigo 11, que pune carteiradas, desvio de vacinas, nepotismo, entre outras coisas mais. Exatamente, passa a ideia de impunidade não apenas nessas questões de declarações que seriam absurdas, como no caso do deputado Daniel Silveira, mas também improbidade nessa questão até de vacinas e tanto o procurador Roberto Liviano como a deputada Adriana Ventura já tomaram iniciativas contra a corrupção em meio à pandemia, desvio de recursos em relação a isso. Agora, deputada Adriana Ventura, eu queria saber como é que a senhora viu essa mensagem que está sendo passada para a sociedade de uma tentativa de os próprios parlamentares se protegerem contra a punição. Pois é uma situação extremamente delicada e eu acho que também existe uma questão de falta de comunicação. Eu acho tanto internamente aqui na Câmara dos Deputados, como para a população. Então, nós fomos realmente surpreendidos com o conteúdo da PEC, e eu digo surpreendidos porque falaram que vinha uma PEC, mas a gente não sabia que ia ser nesse atropelo todo, nesse rito todo, porque foi em cima de regimento, em cima de um monte de coisa, e por isso que ontem realmente a gente obstruiu o que pôde, discutiu o que pôde, porque a coisa mais rica que tem no parlamento é o diálogo, é o debate. E o fato é que um tema tão sensível, num momento tão delicado, onde a gente está vivendo crise de valores morais, crise da gente como nação, né? A gente está numa crise profunda, muito mais do que política, institucional, muito mais do que crise sanitária, muito mais do que crise econômica, e aí vem uma mensagem dessa e ainda mexe justamente com aquele ponto que fala de parlamentar. Então, a gente está falando de foro privilegiado, que é uma demanda da sociedade. Então, foi muito sensível o que aconteceu aqui. Nós estamos tendo problemas técnicos aí no contato com a deputada, nós vamos acertar. É importante a deputada Adriana Ventura falar com a gente sobre isso. Pode prosseguir, deputada, por favor. Eu já estava tentando buscar uma outra solução. Você está me ouvindo, Denise? Então, a questão foi um rito que foi atropelado, porque tem ritos regimentais. Se a gente está falando de uma PEC, aqui internamente, ela tem o processo de coletar 171 assinaturas,
existe um processo específico de ser discutida, vai para a CCJ, é votada a admissibilidade, depois vai para uma comissão especial, depois fica várias sessões para emenda, na comissão especial fica até 40 sessões. Agora, é pautada, não tem nem número, porque ainda não foi protocolada. Então, ela é pautada antes de ter 171 assinaturas, depois ela vai para, no dia seguinte, horas antes, 2, 3 horas antes, ela é protocolada. O assunto é super complexo, o assunto é super sensível. A gente está falando de prerrogativas dos parlamentares, existe o tema do foro que é sensível, então, quer dizer, foi um atropelo geral. Fica a impressão de que se pensa num consenso entre os parlamentares quanto a essa necessidade de proteção, não é? E para a sociedade passa a mensagem que os parlamentares querem sempre se proteger porque sempre há uma predisposição a cometer irregularidades, a passar do limite, tendo essa impunidade, tendo a imunidade parlamentar, estando acima do cidadão comum, não é? E além disso também, a gente tem a questão do rito, que em tese, e essa eu acho que é a grande discussão, pelo menos que eu estou trazendo, né, pela frente contra a corrupção e tudo mais, tem a PEC do foro privilegiado do senador Álvaro Dias, que está 800 dias parada aqui, pronta para ir para plenário. Então, ela já foi votada no Senado, ela já veio para cá, já passou na CCJ, já passou na comissão especial e está engavetada. A pergunta é, essa PEC número 3 obrigatoriamente está tratando do artigo 53. Estamos falando de temas correlatos. Deveria estar apensada a PEC 333, a PEC de ontem. E o fato que isso não foi feito, foi indeferido pela mesa o meu pedido, e eu estou buscando maneiras aqui, porque eu acho um absurdo passar essa PEC na frente do que a gente já devia ter tirado, porque é o foro privilegiado de 55 mil autoridades. Procurador Roberto Liviano. Sim, Denise, eu quero enfatizar, além dessas questões que a deputada Adriana pontuou, veja, olhando alguns aspectos desta PEC, por exemplo, ela proíbe a prisão em flagrante por corrupção, né? Ela cria dificuldades para punir, para prender parlamentares em situações absolutamente graves. A mensagem que o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, transmitiu à sociedade numa entrevista extensa dada ao jornal Estado de São Paulo anteontem foi algo bastante significativo, bastante sério, e que vem nesse mesmo contexto. Ele louvou, com todas as letras, com todos os pontos e acentos, o nepotismo como uma política de Estado, né? O nepotismo ele era uma prática utilizada no tempo da monarquia, em que o poder era transmitido por consanguinidade. Quando nós adotamos o sistema republicano, democrático, o poder se adquire através de eleições, por decisões tomadas pelo povo, e os cargos públicos eles são ocupados através de recrutamento por concurso, por meritocracia. Defender, bradar o nepotismo como política de Estado é afrontar de maneira absurda a Constituição que consagra o princípio da impessoalidade, é afrontar a meritocracia, é afrontar o princípio da moralidade. E esse discurso ele não é apenas uma coisa filosófica, utópica, aberta, não. Ele é colocado porque se pretende eliminar da lei o artigo 11 da Lei de Improbidade, que é o artigo com o qual o Ministério Público enquadra, responsabiliza e pune a prática do nepotismo. Então está se banalizando, está se naturalizando a violação ao patrimônio público. O nepotismo, a carteirada, o desvio de vacinas, o desrespeito à lei de acesso à informação, com a qual vocês, jornalistas, Denise, obtêm todos os dias informações relevantíssimas para garantir o direito constitucional de acesso à informação para todos os cidadãos, não é? Então, se um agente público não oferece essas informações, ele pratica ato de improbidade definido no artigo 11. O líder do governo e o próprio governo apoia a supressão disto. E não só isso, instituir prazo para durar o inquérito civil
qualquer que seja a gravidade do caso. Ou seja, eu estou pontuando isso, Denise, porque não se trata de algo isolado. Esta PEC da imunidade, que está sendo colocada aí neste atropelo, não respeitando outros temas que estavam aí há muito tempo, dependendo de deliberação do Congresso, esta proposta de esmagamento literal da lei de improbidade administrativa, entre outras proposições, são extremamente graves, preocupantes. Está de parabéns a Rádio Jovem Pan de colocar isto em pauta para o ouvinte, para o internauta, que deve ficar absolutamente antenado em relação a isso, cobrar o seu parlamentar, o seu representante, para que ele delibere de maneira respeitosa, de maneira leal, fiel ao interesse público. Não é isso que a sociedade quer. Nós não queremos desproteção social, nós queremos combate firme à corrupção, queremos a lei de improbidade da maneira como ela está colocada. Vamos discutir proteções aos parlamentares, não há problema, dentro do rito legal, dentro do debate, com amadurecimento democrático. Vamos ouvir a Comissão de Constituição e Justiça. Ministros do Supremo já estão dizendo que, da maneira como foi apresentada esta PEC, ela fere de morte a Constituição. Então, o que está se querendo? É uma guerra entre poderes? Não é possível avançar, caminhar desta maneira. Então, o presidente Arthur Lira, que acaba de assumir, ele precisa realmente fazer valer os ditames democráticos. Aliás, ele está falando em mudar leis eleitorais através de grupo de trabalho, fazer discussões em grupo de trabalho, e o TSE já reagiu. Não é assim que se faz. É necessário ter debates, amadurecer isso, fazer audiências públicas. Quando você fala em mudar a regra do jogo eleitoral, você precisa amadurecer as mudanças. Você não pode impor isto de cima para baixo, de maneira autoritária. Isso é desrespeitar a essência democrática que nós precisamos ter como norte fundamental, assim como a supremacia do interesse público. Cuidar do país não é cuidar do mercadinho da família, do açougue, da quitanda, do sacolão. É interesse público, é interesse da sociedade. E os princípios mais caros da administração pública, que estão delineados na Constituição, precisam ser observados com rigor por todos, especialmente por aqueles que lideram o Congresso Nacional. E, deputada Adriana Ventura, como o procurador chamou a atenção, tem uma sequência de ações e de iniciativas que dão essa ideia de busca da impunidade. Basta ver o que está acontecendo com relação à Lava Jato, possibilidade de revisão de processos, de condenações, se pode sim questionar determinados procedimentos, mas toda essa orquestração que se tem de vários partidos contra o que foi apurado e as punições que estão em andamento e processos também, não é? E isso, na verdade, desde o ano passado, com os eventos da frente, a gente tentou resgatar isso, porque começou um ataque, uma série de ataques à Lava Jato, e isso se refletia, sobretudo, nas narrativas, né? Narrativas que, na minha visão, desonestas, canalhas, e a gente tentou um movimento contrário até para falar, olha, aqui dentro tem gente sim, mas há uma ofensiva, eu diria que, a exemplo do Mãos Limpas, estão fazendo uma desconstrução, estão invertendo uma narrativa. Agora a Lava Jato é responsável pelo desemprego. A Lava Jato, assim, ela virou a grande vilã. Então, é uma inversão completa de valores, falam de coisas deturpadas, e a gente está num momento delicado que agora eu acho que realmente, se aqui é a casa do povo, tem que prevalecer a casa do povo. Então, iniciativas todas que vêm da sociedade civil, da população, elas são muito relevantes, Denise, porque senão a gente fica preso a um monte de narrativas que não tem nada a ver com a realidade, tem a ver com o que querem que os outros acreditem. Então, eu acho que todos têm que ficar bem atentos à população, e acho que a sociedade civil, as organizações, né, está aqui o nosso Roberto Liviano, o instituto dele, Não Aceito Corrupção, e vários outros que fazem um trabalho de conscientização, de apontar, porque, como disse já o Liviano, o debate é importante. Então, ele falou da lei de improbidade, inclusive está sendo discutido aqui, porque existe
Agora, uma nova formatação, né, desse relatório, uma busca de consenso. Então, ontem mesmo teve uma reunião e as pessoas sugeriram e criticaram, trouxeram pontos, dolo específico, dolo genérico, e ficou de essa construção ser feita, porque o que não dá é para a gente ser pego de sopetão, não chegar lá na surpresa, ver que tem várias coisas que respingam em outras, né? Ontem o meu susto foi a lei da ficha limpa, eu falei, como assim? Uma lei de iniciativa popular, que é orgulho, como que vão mexer com isso? E depois a própria relatora pontuou que isso ia ser retirado, porque tinha impacto. E, às vezes, as pessoas colocam as coisas, um sugere uma coisa, cria um monstro, e tem respingo em várias outras áreas, que, às vezes, não deu tempo de amadurecer. O fato de uma PEC ter todo um rito, ela demora para coletar assinatura, tem admissibilidade, vai para a comissão especial, tem prazo de emenda, 40 sessões, depois vai para plenário, tem 2 turnos, amadurecimento é necessário. Cada hora a gente ouve um, ouve outro, faz um monte de audiência pública. Por isso que é assustador a coisa ser tão assodada assim. Né? Por que esta pressa? Né? Porque, na minha visão, quem quer dar resposta de autonomia do poder faz o que a gente fez. A gente defendeu que não queria interferência dos poderes e fomos contra a manutenção da prisão dele. E ponto. Então, agora parece que estamos consertando o que a gente devia ter feito antes. Então, isso é um problema, Denise. Porque passa aquela ideia que é uma discussão, né, deputada, para se proteger o legislativo de uma interferência do judiciário ou do Supremo Tribunal Federal, usando como argumentação o que aconteceu com o deputado Daniel Silveira, que foi uma situação específica, mas não se trata de uma proteção entre os poderes, se trata de que tipo de proteção que se pode colocar, não é? E é o que tipo de proteção se pode colocar, tratando de um assunto, colocou o dedo na ferida, pelo menos para mim foi na ferida, do foro privilegiado, porque o que a gente está tratando aqui é foro privilegiado. E está aqui o Liviano, né, que é um super doutor em direito, que pode me corrigir, porque o que a gente está fazendo, quando a gente impede afastamento, com qualquer afastamento judicial cautelar, quando a gente tem regra especial que só pode ser decidido pelo STF, quando a gente não pode fazer busca e apreensão a menos que o STF decida, isso é foro privilegiado, concorda, Liviane? Então, como é que coloca a coisa do foro privilegiado se não tratou do que já devia ter tratado há mais de 800 dias aqui, está pronto para ir para votação? Você concorda comigo? Então, esse ponto que a Adriana falou é muito importante. Você veja, esse conteúdo desta regra, quando se fala em vedar afastamento judicial cautelar, esta proposição, ela se comunica com um outro projeto do deputado Abiakel, que pretende blindar escritórios de advocacia. Não é? O gabinete da deputada Adriana Ventura, ele não é blindado. O meu gabinete no Ministério Público não é blindado. O seu espaço aí, na Rádio Jovem Pan, no Estadão, onde quer que você trabalhe, Denise, não é blindado. Os espaços da imprensa não são. Igrejas não são blindadas. Nenhum lugar é blindado. Por que o escritório de advocacia tem que ser blindado? Né? Por que alguns têm que ter um tratamento especial melhor do que os outros? Aí você entra num terreno que ele vulnera gravemente a ideia da isonomia. Se todos são iguais perante a lei, por que não pode haver afastamento judicial de um parlamentar se ele é pego praticando um crime grave, homicídios em série, situações graves? Como que você vai afastar uma lesão de direito do exame do Poder Judiciário? Né? Sempre que você constrói estas regras do privilégio, você entra nos problemas de quebrar a lógica da isonomia. Isso não é saudável, isso não é bom. Por que não se delibera o fim do foro? Eu, por exemplo, sou membro do Ministério Público há 29 anos, o Ministério Público tem direito ao foro, eu sou contra o foro. Eu não quero foro. Eu quero que acabe o foro para membros do Ministério Público. Não tem que ter foro para membro do Ministério Público, não tem que ter foro para juiz, não tem que ter foro para deputado, não tem que ter foro para ninguém. Não tem que ter foro para ninguém, Liviano. Ninguém. 55 mil autoridades não dá, mas a boa fim notícia... do privilégio, eu acho que fim desta vedação de afastamento cautelar de deputado. Se for necessário afastar cautelarmente deputado, será afastado cautelarmente. Isso é uma questão que nós vamos verificar caso a caso. Não é numa penada, numa canetada, que numa salinha fechada vão resolver. Até porque esse tipo de proposição
afronta a Constituição Federal. Isso não resiste a um exame de constitucionalidade que inexoravelmente será feito depois. Então, esse tipo de jogadinha não se sustenta. Coisas feitas na correria e tudo mais. Cadê a comissão de ética da Câmara? Cadê? Cadê as punições por falta de decoro? Por que nunca funciona? Não é? Deputada. Bom, Liviano, a boa notícia é que, com base na movimentação que foi feita no plenário, assim, toda essa coisa do sopetão, hoje estavam fazendo os esforços e agora vem um novo texto com contribuições e redução de danos. Então, a gente está ansioso. A questão não só da ficha limpa saiu, como outras questões. Então, eu estou aguardando o texto para ver qual que vai ser o procedimento e como é que vamos agir aqui. Mas, de qualquer maneira, estão nessa construção. O trabalho de redução de danos, então houve uma abertura da relatora, até porque tinha que haver, porque ontem, se a gente pensar, a última votação, tinham 304, né, do outro lado, e para aprovar uma PEC precisa de 308. Então, eles sabem que tanto isso, a sociedade civil, todo mundo teve a sua parte de contribuição, foi essa união de esforços que fez com que isso fosse precário. Eu acho que é por aí que a gente vai. A gente exige diálogo, exige debate. E, deputada, vamos lembrar que uma coisa que chama muita atenção da sociedade é a quantidade de deputados, de parlamentares que têm processos, muitos que voltam e continuam trabalhando normalmente, que não têm punição, não tem punição externa e não tem punição interna no próprio parlamento, né? Exatamente. Isso é verdade. Olha, a Comissão de Ética voltou essa semana, então foi sorteado o deputado Fernando Rodolfo, que vai ser o relator da deputada Flor de Lis, e tem outros casos aqui, né, do Daniel Silveira e outros mais graves, que eu estou esperando. A gente vai fazer, inclusive, um requerimento, porque existe realmente uma coisa interna. Então, se o poder tem que resolver, o poder, né, tem que resolver. O que não dá é para fazer corpo mole e as coisas ficar essa lambança, porque, na minha visão, é um absurdo nós termos casos aqui de corrupção, de questões internas que não são levadas de maneira clara, né? A comissão de ética tem que funcionar para todos os casos. Agora, deputada, nós estamos chegando quase ao final. Entre a proposta original que foi apresentada, qual foi o seu maior ponto de discordância, além de todo o procedimento, né, de atropelar todo o protocolo que deveria ter tido para aprovação de uma PEC? Que ponto que a senhora julgou mais inadmissível? A questão do artigo 14, que falava do duplo grau de jurisdição, porque daí afetava diretamente na questão de elegibilidade, mexer na lei da ficha limpa. Esse, para mim, foi um ponto que o povo tem orgulho, que é de iniciativa popular. Então, eu achei isso. Deputada, dá para repetir novamente? E os outros... Deputada, por favor, repete, porque o som nós não conseguimos entender e eu acho importante essa sua colocação. O ponto que mais me incomodou ontem, primeiramente, foi o artigo 14, que é o que tratava do duplo grau de jurisdição, que mexia com a lei da ficha limpa, né, a questão da elegibilidade. Então, isso era uma coisa que me incomodou profundamente, porque, na minha visão, é uma lei de iniciativa popular, aqui é a casa do povo e a gente vai em cima de uma lei que o povo fez. Então, essa para mim, foi o pior. Mas como isso, a relatora afirmou que ia retirar, que seria retirado, e tirou, né? Segundo informações, isso foi tirado. Os outros dois pontos é o que a gente já levantou aqui, do próprio artigo 53, que é o que fala do foro, a questão da medida cautelar e a questão de busca e apreensão. E eu não sei como vão ficar esses pontos, então estamos aguardando para ouvir. A gente fez, inclusive, um trabalho junto com a relatora, os deputados, o Gilson Marques, que é advogado, inclusive, trabalhou junto com a relatora para ver se podia melhorar esse texto, e eu estou aguardando esse texto. A sessão é agora às 3h, então daqui a pouco saberemos, mas esses eram os 3 pontos nevrálgicos na nossa visão. Perfeito. Denise, pois não. Peraí, Denise, mas o mais grave de tudo, que é regimental, mas eu acho que para mim é um ponto nevrálgico, é que a gente está discutindo o foro, e a PEC do foro privilegiado, que é um pleito popular, não foi apensado. Então, eu já pedi, e vou pedir pessoalmente ao presidente Arthur Lira, que
resolva esse assunto e cuida, porque fica muito feio para essa casa ter há 3 anos parado a PEC do foro, tirar o foro privilegiado de 55 mil autoridades e a gente tratar do foro e esquecer a PEC que está engavetada. A gente faz uma PEC a jato, mexe com o foro, mas a PEC do foro de 3 anos do senador Álvaro Dias continua na gaveta. Perfeito, então vamos fechando por aqui o nosso debate. Quem tem razão, a defesa da imunidade é justificada. O projeto de emenda à Constituição, em análise no Congresso, pode brindar parlamentares. Eu agradeço muito a participação de Adriana Ventura, que é deputada federal pelo Novo de São Paulo, e também de Roberto Liviano, procurador de Justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção